Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais modelos? Hoje nós vamos aprender árvore de decisão, regressão logística, Naive Bayes e SVMs. Preparado? Então vem comigo! Vamos começar pela árvore de decisão, um dos modelos mais bonitos e explicáveis que eu conheço. Árvores de decisão são uma forma popular e poderosa de representar algoritmos de decisão que imitam o raciocínio humano e podem ser utilizados tanto para tarefas de classificação quanto de regressão. Elas são chamadas de árvores porque o modelo preditivo se assemelha a uma árvore invertida, com ramificações que representam decisões baseadas nos dados. A estrutura base de uma árvore de decisão é formada por, primeiro, um nó raiz, o topo da árvore, a partir de onde a divisão começa. Os nós internos, pontos de decisão baseados em atributos dos dados. Os ramos, que são caminhos que conectam os nós, representando as decisões tomadas. E as folhas, são os nós terminais que representam a saída ou a decisão final. Em geral, são ou a classe em problema de classificação ou o valor em problema de regressão. Em cada nó, o algoritmo seleciona o melhor atributo para dividir os dados de maneira a maximizar a separação entre as classes ou reduzir o erro em caso de regressão. A melhor divisão é geralmente escolhida usando medidas como ganho de informação, índice Gini ou redução na variância. Uma vez selecionado o melhor atributo, o conjunto de dados é dividido em subconjuntos menores. Esse processo é recursivamente repetido para cada subconjunto, criando a estrutura de árvore até que um critério de parada seja atingido. Por exemplo, todos os nós em um nó pertencem à mesma classe, ou o nó alcançou uma profundidade máxima pré-definida, ou ainda não há mais ganho significativo com divisões adicionais. O conceito de entropia é usado na construção de árvores de decisão. A entropia é usada para escolher a melhor divisão em cada nó da árvore. O objetivo é reduzir a entropia após a divisão, ou seja, aumentar a pureza dos nós resultantes. Em outras palavras, queremos que após a divisão, cada subgrupo seja muito mais homogêneo ou puro do que os seus antecessores. Para a árvore de decisão, o ganho de informação é uma medida baseada na entropia, que é usada para quantificar ou qualificar quanto uma divisão reduz a impureza. É calculado como a diferença entre entropia antes da divisão e a soma ponderada das entropias de cada subconjunto após a divisão. O atributo com maior ganho de informação é geralmente escolhido para fazer de fato a divisão dos nós. A construção de árvores de decisão utilizando frameworks é relativamente simples. Esses carinhas já abstraíram muito para a gente. Vem para o código que eu vou te mostrar um exemplo. Para começar, a gente vai importar o NumPy as NP e o import pandas as PD. É quase que um mantra começar importando por essas bibliotecas. Para executar uma classificação usando as árvores de decisão, vamos fazer da forma mais simples. Vamos importar from sklearn.tree import decision tree classifier. Como dataset, nós vamos utilizar um dataset que eu venho preparando há algum tempo só para título acadêmico. A ideia aqui é tentar prever se uma ação na bolsa de valores vai subir ou descer. Eu vou importar ele aqui, olha só, vou jogar ele aqui dentro. O que é esse dataset? Esse dataset é um conjunto de 10 ações selecionadas aleatoriamente e avaliadas mês a mês nos últimos 10 anos. Então eu utilizei a biblioteca Yahoo Finance para montar essa ideia aqui. Então, se uma ação cresceu pelo menos 2% no último mês, ela vai ter um rótulo 1.
Se ela não cresceu pelo menos 2% no último mês, ela tem um rótulo 0. Vamos dar uma olhada nele. Para isso, vamos utilizar dataset igual a pd.read csv dataset ações underline 10 anos.csv dataset.head. Tá aqui nosso dataset. Vamos dar uma olhada apenas nos rótulos que ela contém. Vamos lá. Vou criar uma nova linha e vou colocar dataset ticker ponto unique. Olha só. Nesse dataset nós avaliamos essas 10 ações na bolsa de valores. Vale ressaltar que esse é apenas um intuito acadêmico. Em nenhum momento eu estou indicando nenhuma dessas ações para ser comprada ou vendida. Vamos dar uma olhada na distribuição desse dataset. Então nós temos 1.080 registros dos últimos 10 anos. Ou seja, cada ação tem 120 registros, um para cada mês. E eu vou explicar mais ou menos como funciona. Por exemplo, a ação da NVIDIA. No mês 0, ela está com rótulo 0, porque eu não sei o quanto ela cresceu no mês anterior. No mês 1, ou seja, no mês seguinte, eu verifico, essa ação cresceu 2% em relação ao mês anterior? Se sim, o rótulo passa a ser 1. Se não, o rótulo continua sendo 0. E eu avaliei o dataset entre 31 de março de 2017 e 28 de fevereiro de 2026. Vamos olhar as features desse nosso dataset. Então vamos fazer. E eu vou imprimir as features aqui. Tá aqui. Então eu tenho o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo, o preço mínimo, o volume que foi negociado naquele mês, a amplitude, o valor máximo, a volatilidade, a média móvel dos últimos 3 meses, a média móvel nos últimos 6 meses, a média móvel nos últimos 12 meses, o volume médio nos 3 meses, a tendência de crescimento ou de queda e o RSI. Todo esse cálculo veio da minha cabeça. Então, mais uma vez, não existe nenhum fundamento financeiro nesse dataset. Apenas uma análise com intuito acadêmico. Vamos dar uma olhada visual no nosso dataset. Vamos importar import matplotlib.pyplot, o ASPLT. E aqui está a nossa distribuição. Então, mais ou menos 50% para cada um dos rótulos. Não cresceu e cresceu. Então, está aqui a NVIDIA, o percentual de crescimento foi a que teve mais meses que cresceu mais de 2%. A Meta é a que teve menos meses que cresceu mais de 2%. Entendeu a lógica do dataset? Vamos preparar o nosso dataset agora. Já tenho meus campos de features e vamos lá. Por que eu tirei o ticker, a data e o rótulo das features? Primeiro, nome da ação. Não é o nome da ação que determina se ela vai crescer ou não, entende? Não é porque uma ação se chama ação número 1 que ela vai crescer ou cair. O que depende são os valores. A data daquela ação para a gente também não é tão importante para essa consideração. E o rótulo é o que eu quero aferir. Então, é interessante que eu tenha uma distribuição que leve em consideração o tempo dessa ação. Então, mesmo que a data não seja uma feature para determinar se ela vai crescer ou se ela vai diminuir, mas a posição dentro do tempo dessa ação, isso sim faz sentido. Então, para o nosso caso, nós vamos... Se a gente der uma olhada no nosso dataset, nas primeiras 200 linhas, olha só que a gente vai ter. A APL, até a posição 120. Na posição 121,
nós vamos ter uma ação do tipo MSFT, da Microsoft, até a posição 240. Então, se eu quebrar o dataset de forma uniforme, a tendência é que as primeiras ações participem do treinamento e só as últimas participem do teste. Isso não é o que a gente quer. A gente quer representatividade de cada ação no seu respectivo treinamento e teste. Para isso, vamos implementar um método que vai dividir o nosso dataset, levando em consideração que eles podem aparecer em vários pontos do data frame. E é esse nosso método aqui. Vou comentar ele aqui. E em seguida vamos executar o xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ele vai ser dividir ação por quesito temporal do nosso dataset. E vou colocar as features que eu quero no meu dataset. Pronto. Então agora eu sei que no meu treino eu tenho 86 amostras da APL e 22 amostras no teste. Ficou claro essa divisão? Então eu consigo agora avaliar, fazer com que ele treine de forma separada e que leve em consideração cada ação, tanto no treino quanto no teste. Em seguida, nós vamos implementar o nosso modelo. E a gente já implementou um modelo de Decision Tree no nosso curso. É muito simples. Modelo é igual a Decision Tree Classifier Random State igual a 42, que é a resposta para tudo. E em seguida eu faço modelo.fit passando xtrain e ytrain. Modelo treinado. Vamos dar uma olhada no score. Modelo ponto score xtest e ytest. Chegamos a 59%. Quer dizer o quê? Que a árvore de decisão, treinado com essas 10 ações separadas em 80% para treino e 20% para teste, vai ter uma precisão em 60%. Ou seja, em 60% dos casos, ela vai acertar se a ação vai crescer ou não 2% no próximo mês. A gente pode também fazer um ypred aqui, ó. Pred igual a modelo.predict passando xtest. Fizemos a predição e agora vamos importar algumas métricas do próprio scikit-learn para avaliar o nosso modelo. Vou colocar aqui, ó, from sklearn.metrics import. Vamos calcular cada um desses scores. Accuracy score de ypred e ytest. 59% como já previsto. Vou colocar um print aqui. Accuracy. Vou colocar um F1 score. F1 score. Ypred, ytest. Printar aqui também. Deu 51,61%. Para finalizar essa célula, vamos colocar o report. Classification. Report. De ypred e ytest. Nós temos o Precision, Recall, F1 Score separados pelo rótulo. Lembrando que o rótulo 0 é que a ação não vai crescer mais de 2%. E rótulo 1 é que a ação cresceu 2% ou mais. Tem como esse modelo melhorar? Claro que tem.
Mas aguardo o próximo vídeo.